Olá, você está no podcast Ser Memória. Eu sou Carol Vidal e vou conversar hoje com a professora Silvia Casanova. Bom, Sil, primeiro um prazer estar aqui com você, trocando essa ideia. Explica pra gente o que é um novo tempo na USP, o que é um velho tempo. Vou começar falando do Novo Tempo, Tá. tá, Carol? E muito legal poder conversar sobre isso contigo. Então, o Novo Tempo para a gente é, primeiro, um projeto coletivo. É um projeto de muitas pessoas, não é um projeto de uma pessoa, porque a gente acha que os problemas da USP não têm soluções que uma pessoa vai poder dar resposta. Tem que ser várias pessoas pensando, pessoas dispostas, inclusive, a corrigir o rumo, a rever, a mudar de rota. Então, isso também é um novo tempo, essa questão de uma gestão coletiva, participativa. O novo tempo também é uma gestão não piramidal, não cardinalícia, não do gabinete. Não é o gabinete pensando a USP pensando a USP. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, pela própria estrutura da universidade, o chão de fábrica fica muito distante do gabinete, o gabinete fica muito distante do chão de fábrica. E eu sei que chão de fábrica talvez não seja a melhor expressão, mas eu acho que ela fala muito desse professor, dessa professora, desse pesquisador, dessa pesquisadora que estão lá na sala de aula, no laboratório, dos estudantes, de servidores técnico-administrativos que estão lidando com questões do dia a dia e que às vezes vem assim um gabinete muito distante, alguma coisa quase inalcançável. Até pela própria arquitetura do prédio, né? Até pela própria arquitetura do prédio, até porque Catracas. Ai, cercas, catracas, e assim, é aqui no Campus Butantã, é aqui no prédio da reitoria, sabe? Quando você chega no prédio da reitoria, você já percebe uma certa mudança. Então, por exemplo, o Novo Tempo é reitoria itinerante. Por que a reitoria vai ficar aqui no Campus Butantã? Por que a reitoria não vai aos outros campi e não vai passar 2 semanas nos outros campi para perceber, observar, ver os problemas e discutir com as pessoas as possíveis soluções? Então isso é um novo tempo, né? É a reitoria sair do gabinete e ir para o chão de fábrica. E a USP chegar ao gabinete, né? O gabinete ser a representação da USP. O Novo Tempo também é saber que a voz dos estudantes muitas vezes antecipam um futuro, né? Antecipam questões que estão colocadas pela sociedade que precisam sofrer transformações. Então, ouvir a voz dos estudantes, dar espaço para que essa voz ecoe. O Novo Tempo é também pensar nas condições de trabalho de servidores e servidoras técnico-administrativos, é pensar em condições de trabalho que envolvem rever sistemas, porque a gente pode dizer, isso o sistema não deixa. Não, como assim o sistema não deixa, não é? O que a gente precisa fazer? O sistema trabalha para nós, então precisamos rever o sistema para ele permitir que isso aconteça. Então isso tudo está dentro do Novo Tempo para nós e está dentro também da nossa trajetória. A gente acredita que esse grupo que está pensando nesse novo tempo tem isso como a forma de ser, né? Tem isso escrito na sua trajetória, na forma de atuar. Esse grupo é formado por quem? Ele é formado pelo Marcílio, o Marcílio é o candidato a reitor, ele é um professor da Escola Politécnica, ele é um professor que se formou na Federal de Santa Catarina e que depois veio aqui para a USP. Eu também. Sou da UFSC. Olha lá. Esse pessoal da UFSC é muito legal. E ele vem para cá e ele faz uma carreira aqui, mas ele faz uma carreira nessa no chão de fábrica, né? Um professor que dá aula, que vai para a lousa, que sabe, aquela aula no giz. É um professor que está no laboratório, é um professor que está, enfim, na interlocução com projetos de pesquisa. Ele estuda colisões, né? Excelente, né, Carol? Porque, enfim, quem estuda colisões, acho que tem bastante preparo para pensar uma universidade que, sim, vai ter momentos de colisões, porque é um território em disputa, né? E quanto mais democrático, mais colisão, né? E é isso que a gente espera, porque dessas colisões nascem, na verdade, novos tempos, né? Novos processos, novas possibilidades. E ele também teve a experiência na fundação, né, na FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, num período em que a FUSP estava com projetos complexos, quando
ele chega na FUSP, e eu também me encontro com o Marcílio na FUSP, isso é importante dizer. Então a gente está trabalhando juntos desde 2022, juntos na FUSP, à frente desses projetos complexos. E só para descrever o que são projetos complexos, a gente chega em março, está em curso a reforma e ampliação do Museu do Ipiranga. Em 22 era o bicentenário da independência, ou seja, o museu tinha data para ser inaugurado, nós vínhamos de um pós-pandemia, tinha uma série de questões com a própria construtora, então negociações de reequilíbrios econômicos financeiros. Naquele momento quem estava com a faca e o queijo na mão era a construtora, porque nós tínhamos data de inauguração, né, e para eles essa data não era importante, digo, era muito mais importante para nós. Então a gente, na verdade, cria um gabinete da crise para chegar num valor desse reequilíbrio e para estabelecer essa data de inauguração. E aí, com muita alegria e de uma forma muito simbólica, a inauguração acontece dia 6 de setembro, e essa inauguração é para os trabalhadores e trabalhadoras que fizeram a ampliação e reforma e suas famílias. Então, eu acho que também esse processo é muito simbólico disso que a gente está falando de um novo tempo, sabe? Sim. De valorizar quem, na verdade, esteve ali, fazendo a obra acontecer, né? Cuidando da ampliação do museu. E depois, sim, consegue se inaugurar em tempo, né? Da comemoração do bicentenário. E a outra pessoa sou eu, que junto, no início, a gente começa a apoiar esse plano do Marcílio de se lançar candidato. Eu faço parte desse grupo de apoio, que é um grupo que tem pessoas, enfim, das artes, da medicina, da literatura, né? Então é um grupo também diverso, com pessoas em diferentes estágios da carreira, da ciência da computação, então tem gente de todas as áreas. No início, o mais importante para nós era o projeto, e a gente queria apoiar esse projeto do Marcílio. E depois surge a discussão de quem poderia ser a vice-reitora ou vice-reitor. Então isso também é interessante, porque surgiu do grupo o nome. O nome não foi uma pessoa né, foi um grupo que compôs e que continuou então desenhando esse projeto. E eu sou, você sabe, né, Carol, gestora pública, formada pela GV, então eu tenho esse olhar diferenciado para problemas de um tipo de organização muito particular, que são as organizações públicas, né? Sim. E trago nisso também, nessa formação, também a forma de buscar soluções, porque as instituições públicas têm um outro olhar para soluções, né? Então acho que isso, de certa forma, me habilita também a me lançar nessa candidatura. Então estamos aí, construindo essa proposta, Carol. Voltando um pouco na minha pergunta, eu queria que você desse alguns exemplos assim, do que seria mesmo um velho tempo, sabe? O que você acha que está ultrapassado em relação à gestão de uma universidade pública? Então, primeiro, na nossa proposta, né, precisa ter uma gestão mais participativa, né? Então, a gestão mais participativa, alguns mecanismos nós já temos. Então, nós temos o mecanismo da Assembleia Universitária. Geralmente, a Assembleia Universitária ela é só evocada nos períodos de eleição reitoral, mas ela pode ser chamada para discutir outras questões. E quando você convoca a Assembleia Universitária, você tem um grupo maior de pessoas se manifestando sobre essas questões. Então, para nós, um novo tempo é isso, não é o reitor que vai dizer o caminho. Convocar mais assembleias. Exatamente, é convocar mais assembleias. E estimular a participação também, né? Porque, como você estava falando para a gente antes, tem uma descrença, né? Não tem muita... Isso também precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado, e eu acho que você vai incentivar a participação, a mobilização, a partir do momento que as questões que você pauta são as questões que... Temas relevantes, né? Exato, Carol. Então, vou dar um exemplo, cotas trans. Por que não convocar a Assembleia Universitária para discutir esse assunto? Porque aí você forma... de certa forma, você busca, de certa forma, um consenso sobre uma questão que é importante para essa comunidade, né? E você dá espaço para as vozes ecoarem. E não é só a Assembleia Universitária, também tem a possibilidade da consulta à comunidade. Hoje a consulta à comunidade é feita de um processo muito fácil, né? Um link, né?
de um sistema de A votação. tecnologia facilita muito hoje em dia, né? A participação. Muito, Carol. E aí é todo mundo, né? A gente hoje tem uma composição na universidade, a gente tem cerca de 5.600 professores, 12.700, 800 funcionários, e da nossa comunidade de 90, quase 100 mil pessoas, é grande parte discentes. Então, quando você faz uma consulta à comunidade, essas vozes dos estudantes, essas vozes vão ecoar. Por que não fazer mais consultas à comunidade sobre temas importantes da comunidade, né? A gente, aqui no campus da capital, fez um plano diretor participativo. Foi um processo muito bonito, que foi liderado pela prefeitura do campus Butantã e que outros campi vão fazer também. Então, nós aprendemos muito com esses processos participativos, né? Fazer mais processos como esse, em diferentes instâncias, para que a gestão seja uma gestão participativa, colaborativa. Isso, para nós, é um novo tempo, né? Eu queria saber um pouquinho mais, assim, da Silvia, para a gente conhecer um pouco sobre você, suas ideologias, opiniões. A gente tem um exemplo que foi a disciplina Interseccionalidades, né, nas organizações. Se você puder comentar um pouquinho como que foi o processo de composição dessa disciplina. Primeiro, uma pessoa chega com a ideia, com a proposta, né? Então, foi a Kira que falou, Sil, estou pensando num projeto de uma disciplina, interseccionalidades em organizações diversas, o que você acha, Sil? Ah, Kira, vamos embora. Acho, vamos conversar. E aí aquela coisa compartilhada, né? Compartilhamos um documento entre nós, a Kira começou a montar lá aquilo que ela tinha como ideia, a gente vai construindo então essa proposta. Aí aquelas questões simbólicas, né? Era minha chegada no programa de pós-graduação em administração, era o ano em que o programa fazia 50 anos, era um ano de celebração, e aí a gente tem a aula inaugural por iniciativa da professora Antônia com Sueli Carneiro. Essa aula inaugural se torna, na verdade, o primeiro evento comemorativo dos 50 anos do programa, e aí começa uma componente curricular muito participativa, por um grupo muito motivado, por pessoas que trazem diferentes vivências, um grupo diverso, e que tem o amadrinhamento da professora Sueli Carneiro, e essa construção conjunta com a Kira, a Antônia, eu e esse grupo, Carol, que está você, que está o Lula, que está a Eva, o Generas, eu digo, e um novo Generas, né? Um novo Generas. E que foi também trazendo mais pessoas. Eu acho que a experiência da disciplina é bem a experiência daquilo que a gente quer construir, talvez nesse novo tempo, porque acho que seria a pedagogia da roda, como o Lula gosta de dizer, né? A gente vai organizando uma roda boa, e as pessoas vão trazendo, cada uma o seu talento, a sua potencialidade, as suas ideias, e foi lindo, né? Vai sair um livro da experiência dessa disciplina, está saindo este podcast, Ser Memória, da experiência dessa componente curricular. Acho que tantas coisas boas. Rendeu, né? Rendeu uma árvore demais. Com muitos frutos. Muito obrigada, então. Boa sorte.